Abra sua Bíblia lá em Josué. Compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus me concedeu no domingo. E a gente começou a falar um pouquinho disso hoje no culto ali de 1 hora. E a gente vai mandar ver aqui, em nome de Jesus, amém? Josué, capítulo de número 5, verso 13. Hoje a palavra estava com o nosso bispo, o bispo Paulo. Ele pregou aqui no domingo de manhã, no culto das 10h30. E ele deve ter esquecido do compromisso de agora à noite, né? A gente entende, deve ser a idade do bispo Paulo. Mas ele esqueceu, deve ter esquecido, aconteceu alguma coisa, né? O nosso irmão Guto, o pastor Guto, nem viu o Guto hoje. Acho que ele foi arrebatado. Se isso aconteceu mesmo, estamos todos nós aqui perdidos, né? O pastor Evander chegou de viagem hoje cedo, estava com dor de cabeça, foi para casa. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos e as irmãs, amém? Glória a Deus, espero que a recíproca seja a mesma. Josué 5,13, posso ler? Diz assim, olha, Josué estava ao pé de Jericó, levantou os olhos, olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos, adversários? E respondeu ele, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, o adorou, e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Fez Josué assim. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, entreguei na tua mão a Jericó, seu rei e seus valentes. Todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o zunido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá nela, cada qual em frente de si. E Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levem a arca da aliança. 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas diante do Senhor passaram e tocaram, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Versículo 15, só passar um pouquinho para frente. Verso 15, no 7º dia madrugaram, e ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na última vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritem, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritai, pois, gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo zunido das trombetas e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Amém. Glória a Deus. Você recebe isso para a sua vida? Amém? Muito bem, irmãos e irmãs, nós estamos diante de um ano que nós queremos viver o extraordinário de Deus. E para a gente poder viver esse extraordinário de Deus, esse ano maravilhoso que Deus tem para nós, que é um ano de maior profundidade,
um ano de multiplicação, um ano de crescimento, um ano de maior profundidade diante do Senhor. É preciso vencer alguns desafios. É preciso vencer muralhas que se colocam na frente da gente, que se opõem, que se tornam adversários, que se tornam barreiras, empecilhos para a gente não viver o sonho de Deus, os propósitos de Deus para nós. Hoje eu queria compartilhar com você alguns motivos pelos quais muralhas permanecem em pé na nossa vida. Alguns motivos pelos quais algumas muralhas insistem em permanecer em pé diante de nós, impedindo o nosso avanço, impedindo o nosso crescimento, impedindo a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então comece a pensar, né, e deixe o Espírito Santo Senhor ministrar a sua vida, o seu coração. Quais são as muralhas que têm impedido você de viver o extraordinário de Deus e de viver o sonho de Deus? Ou antes, irmãos, ainda que, já que você reconhece essas muralhas em sua vida, por que essas muralhas não caem? Mas por que elas permanecem ali? Por que elas ficam ali? Sabe, para que o povo de Deus pudesse avançar no propósito do Senhor, de conquistar a terra de Canaã, a terra da promessa, eles precisavam enfrentar Jericó e os seus muros altos, fortes, e os seus homens poderosos, para continuarem avançando e vivendo o sonho de Deus. Josué tem um primeiro teste, né? Quando ele atravessa o Jordão. Assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, Josué precisava atravessar o Jordão. O Senhor falou, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Não tenha medo, eu estou junto com você. Então somente cumpra a minha palavra, obedeça a minha palavra, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Essa foi a direção do Senhor para Josué. E quando chega diante daquele primeiro desafio, né, como é que eles iriam atravessar o Jordão com toda aquela quantidade de gente? Mas diz a palavra, quando Josué colocou os seus pés ali sobre as águas, sobre o rio Jordão, as águas reteram, pararam. Fez uma parede ali ao lado dele, todo o povo passou. Beleza, era o primeiro desafio, mas aquilo era só a entrada. O Jordão é como se fosse uma fronteira entre o deserto que eles estavam até então e a terra prometida. É interessante que no momento em que eles colocam o pé na terra de Canaã, na terra da promessa, o maná para. O maná era só para o deserto, mas agora na terra prometida, eles teriam que conquistar o fruto da terra, o pão da terra, e o que a terra desse para que eles pudessem sobreviver. Ou seja, irmãos, não tinha outro caminho. Ou eles enfrentavam as muralhas de Jericó e as venciam, ou eles voltavam para o deserto. E aí, meu irmão, assim também é muitas vezes com a gente. Ou você enfrenta, confronta, derruba pela fé tudo aquilo que vem contra a sua vida para te deter, ou você vai continuar no deserto. Só que Deus não chamou você para passar o fim dos seus dias no deserto. Amém, meu irmão, minha irmã? Deus não chamou você para ficar lá no vale, para ficar no deserto, para ter a sua vida retida. Não, o desejo de Deus é que você avance. Você pode observar pela palavra, Deus vai sempre nos estimular a avançar. Deus vai sempre nos estimular a seguir em frente, a continuar avançando. Com Ezequiel, ele falou, vai 1000 côvados, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados, entra nos rios de Deus. Quando teve um momento nos evangelhos em que Jesus fala para os seus discípulos, passem para outra margem do lago. E naquela travessia eles enfrentaram uma grande tempestade, mas passaram para o outro lado. E aí a gente vê várias situações em que Deus nos estimula a ir, em que Deus nos estimula a prosseguir e não a parar, a ficar retido, a morrer no deserto, a ficar aquém das muralhas. É para você avançar. Então fala para o seu irmão, para a sua irmã aí, você tem avançado. Fala para ele, você tem avançado na sua vida cristã, no seu conhecimento de Deus, nas suas experiências com o Senhor. Você tem avançado, tem muralhas diante de você.
Deus é poderoso para derrubar todas as muralhas que se opõem entre você e o sonho de Deus para a sua vida, entre você e a terra da conquista, entre você e os propósitos dele, um ano extraordinário. Ele pode te levar além, glória a Deus, bem além desse lugar que você já chegou, porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus poderoso para fazer, para realizar. Ele pode, nem eu nem você podemos coisa alguma, mas Ele pode fazer. Ele pode fazer com que um grito de fé derrube muralhas, né? Muralhas que cercavam Jericó há quilômetros, muralhas que tinham mais de 10 metros de altura, muralhas que eram largas, né? Andavam homens por cima dessas muralhas, mas Deus faz com que um grito de fé, um grito de um povo eleito, derrube as muralhas, aleluia! E eu creio que Deus é poderoso para fazer isso na sua vida hoje, meu irmão, em o nome de Jesus. Se você crê, você vai viver os mistérios do Senhor na sua vida. Se você crê, você vai conseguir viver isso, porque essas muralhas estão diante de nós todos os dias. E chegou a hora dessas muralhas caírem, em nome do Senhor. Deixa Deus nessa noite mostrar a você o que te detém, o que te impede de avançar, o que te impede de ir em frente, o que te impede de viver o sonho de Deus para a sua vida. E sabe, pensando nisso, pensando um pouco sobre a igreja, né, deixando o Espírito ministrar, por que tem muralhas que permanecem e elas não caem? Às vezes porque nós ainda não conseguimos reconhecê-las na nossa vida. Elas estão lá, mas a gente não consegue reconhecer. E às vezes isso faz com que a gente continue andando em círculos, né, como que num deserto. Mas tem outras que a gente já as reconheceu, mas a gente não consegue derrubá-las. Sabe uma coisa que Deus tem ministrado muito ao meu coração nesses dias? É a respeito da maneira como a gente vive o Evangelho de Jesus. A maneira como a gente lida com esse Evangelho tremendo, maravilhoso, essa boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus para a mudança e transformação de todo aquele que crê no Senhor. O Evangelho é mudança, o Evangelho é transformação. O Evangelho é uma nova vida em Cristo Jesus. Só que às vezes, irmãos, vivemos como se ainda não experimentássemos essa nova vida que Deus nos dá. Uma vez ouvi uma ilustração, nunca mais eu esqueci. 2 pessoas paravam todo final de semana num ponto de ônibus e conversavam um pouquinho entre si. E uma das pessoas era um líder de uma religião afrodescendente, né? E o outro era um pastor de igreja. E os dois conversavam um pouco até o ônibus passar, o táxi chegar e eles irem embora para as suas casas. E um dia o pastor chegou para aquele moço, né, líder de uma outra religião, e perguntou para ele assim: por que todos os domingos essa igreja, esse lugar que você frequenta, esse povo que se reúne aqui, é tão vibrante, fica tão cheio esse lugar, fica tão cheio de vida esse lugar, e eu lá na minha igreja não consigo viver isso, não consigo experimentar isso. E muitas vezes na minha igreja há lugares vazios, há espaços para que outros venham, cheguem, mas não acontece. Então aquele líder da outra religião falou assim: é porque eu tenho consciência de que eu lá prego uma mentira que parece verdade, as pessoas acreditam e vivem por ela, mas você prega uma verdade que parece mentira. E nunca mais eu esqueci desse ponto. Sabe, irmãos, o Evangelho ele precisa entrar na nossa vida para mudar a nossa vida e para mudar a nossa história, e não para a gente continuar da mesma forma. Sabe por que muitas vezes muralhas permanecem na nossa vida e não caem, não se derrubam? Porque eu posso juntar tudo num pacote só, numa maneira de viver, num estilo de vida, onde a gente vai reunir paixão, onde a gente vai reunir atitude, onde a gente vai reunir fé, onde a gente vai reunir coragem, onde a gente vai falar de entrega.
Quando não há essas coisas sendo bem vividas e experimentadas no Senhor, as muralhas permanecem em pé. Onde não há paixão, as muralhas permanecem em pé. Onde não há uma atitude diferente, as muralhas permanecem em pé. Onde não há coragem para vencê-las, elas permanecem em pé. Uma das coisas que o Senhor falou com Josué, lá no início do seu chamado foi: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e seja perseverante. Esforça-te e tenha vida. Seja vivo. Seja vivo. Sabe, eu era muito jovem ainda, eu estava vindo de uma sexta-feira, saí do meu serviço, estava andando pelo calçadão de Duque de Caxias, e eu passei em frente a uma igreja onde eu fui parado por um moço, por um rapaz, né? Devia ter a minha idade ou menos do que eu naquela época. E aí ele me falou do culto da igreja dele. E ele me falava do culto da igreja dele com uma paixão. Ele me falava do culto da igreja dele com uma convicção. Ele não sabia que eu já era cristão, que eu já era evangélico. Ele estava me tratando como uma pessoa que ainda não conhecia Jesus. E eu deixei aquele negócio acontecer. Eu não falei com ele assim: eu já sou crente. Eu não falei isso com ele. Mas ele falava com uma paixão. Ele falava com um fervor. Ele falava com uma intensidade que aquilo impactou a minha vida. Porque ele queria de todas as formas que eu entrasse no culto da igreja dele, que eu assistisse aquela palavra. Ele estava dizendo que ele acreditava muito naquela palavra. Ele estava dizendo que ele acreditava muito que se eu entrasse ali, a minha vida seria mudada, a minha vida seria transformada. Eu também não esqueço desse fato, porque isso também impactou a minha vida. Porque eu fico pensando assim: de que maneira eu comunico o evangelho? De que maneira eu passo para as pessoas o Deus vivo a quem eu sirvo? De que maneira eu estou comunicando isso? Eu comunico que eu sou de uma igreja viva, que eu sirvo a um Deus vivo, que tem poder para mudar e transformar a vida das pessoas. Ou eu passo uma coisa meia mais ou menos, sem fé, crendo, mas ao mesmo tempo não crendo, dizendo que pode, mas talvez não vá acontecer assim. Como que eu passo essa mensagem? Quando a gente olha, irmãos e irmãs, para a igreja primitiva, para a igreja do primeiro século, a gente se confronta ali com aqueles homens. Aqueles homens, irmãos, eles estavam reunidos, eles estavam juntos, era um só o coração e a alma daquele povo. Eles tinham uma atitude diferente, partilhavam o pão, havia entre eles algo diferente, havia paixão, havia conversão, havia algo a mais, havia algo que queimava dentro do peito deles, havia algo que os fazia perseverar, insistir, mesmo em meio a perseguições, tribulações, angústias, mas eles permaneciam ali, adorando, glorificando o nome do Senhor, e por isso milagres tremendos aconteciam no meio deles. Sabe, meu irmão, nenhuma muralha vai permanecer na sua frente se o teu coração queimar de paixão por Jesus, pela presença dEle, pela glória dEle. Nenhuma muralha vai permanecer em pé. Você sabe, querido, por que o povo passa 40 anos no deserto? Porque não houve neles fé, porque não houve neles paixão, porque não houve neles entrega, porque não havia alegria para entrar na terra prometida. Eles não criam naquilo. Mas eu sei, irmãos e irmãs, que Deus está fazendo nesses dias uma obra tremenda no teu coração e na tua vida. E eu sei que nesses dias Deus está mexendo com você, Deus está impactando a sua vida. Eu sei que Deus vai realizar coisas grandes e tremendas através de você. Aleluia! E se nós deixamos o primeiro amor lá atrás, Deus vai renovar esta paixão. Não perca a paixão. Não perca o teu amor pelo Senhor. Não perca o desejo de estar na presença dEle, em adoração, em rendição, em glorificação ao nome dEle. Pedro estava disposto a morrer pela causa do Senhor. Aleluia.
A paixão que havia no coração de Paulo, de Silas, eram tão grandes que só deles adorarem à noite ao Senhor, mesmo com as costas arrebentadas, lascadas pelos açoites que tinham levado, Deus manda um terremoto que vem de uma adoração ao Senhor. Portas das prisões se abrem, aleluia, e se houvessem ali muralhas, elas iriam cair em nome de Jesus. Sabe, as muralhas não têm caído na sua vida. Se esforce um pouco mais, ore um pouco mais, se entregue um pouco mais, se apaixone um pouco mais, ame a esse Deus um pouco mais. Essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Porque sem fé a muralha não cai. Mas só um grito de fé, o inimigo já bate em retirada para a glória de Deus. Se você tomar atitudes, irmãos, tudo muda quando a gente toma atitudes na presença do Senhor. Quando a gente fala de paixão, a gente fala de uma vida inspiradora, a gente fala de uma vida contagiante. Quando você tem paixão, a glória de Deus está sobre você, você atrai as pessoas para você, e você as apresenta para Cristo, aleluia. Você atrai pessoas, você aproxima as pessoas, o teu amor é diferente, a tua palavra é diferente, a tua vida é diferente. A coragem, o homem que ora, ele tem coragem. O homem que tem paixão, ele tem coragem. Ele vai em frente. As muralhas vão cair em nome de Jesus. O salmista diz: contigo, Senhor, eu passo pelo meio de um exército. Contigo eu passo pelo meio de um batalhão. Contigo, Senhor, eu salto os muros. Contigo, Senhor, eu persigo os meus inimigos, os alcanço. Coloco os meus pés sobre eles, sobre a cabeça deles. Não se levantarão mais. Aleluia! Eu quero saber onde está o povo que vai derrubar as muralhas aqui em nome de Jesus. Você é um deles, meu irmão, minha irmã. Você é um deles que vai derrubar as muralhas em o nome do Senhor. Aleluia. Sabe uma outra coisa que nos falta? E que por causa disso algumas muralhas permanecem na nossa vida. Falta foco, falta propósito, falta prioridade na nossa vida. Falta prioridades, mas se eu tenho paixão, eu vou ter prioridade, uma é consequência da outra. Você já entende qual a visão de Deus para a sua vida? Deus tem uma visão para você, para mim, para você, de crescimento, de multiplicação, de vivermos para o seu propósito, de vivermos para a glória dEle. Você tem consciência do chamado de Deus para a sua vida, para o seu ministério? Nós deixamos muitas vezes, irmãos, de derrubar as muralhas que nos impedem de prosseguir, porque falta prioridade. Quando você fala prioridade, já deixou de ser prioridade. Prioridade é algo único. Qual é a tua prioridade? A minha prioridade é agradar a Deus, fazer a vontade dEle. Qual é a tua prioridade? É servir o Senhor e glorificar o seu nome. Qual é a tua prioridade? Minha prioridade é viver para o Rei, é viver para o Mestre, é viver para o Senhor Jesus. Muralhas permanecem em pé na nossa vida e não caem, porque às vezes nos falta esse foco e essa prioridade no Senhor. A gente vive muito altos e baixos. Eu já vivi muito altos e baixos na minha vida. E de vez em quando a gente vive situações assim. Mas elas não podem ser corriqueiras. Não podem se tornar rotineiras na sua vida. Você precisa ir numa escalada. Como que uma escada. Subindo, ainda que seja um degrau a cada dia. Mas não pare de avançar. Não pare de crescer. Você continua crescendo. Ou você já parou. Sabe, às vezes faltou direção para Josué, mas quando faltou direção para ele, ele estava ali, ao pé do monte, buscando a direção de Deus. Ele se coloca ao pé do monte, e ele começa a orar e falar com o Senhor: Senhor, como é que eu vou derrubar essa muralha? Senhor, como é que eu vou enfrentar esse desafio? Senhor, como é que eu vou vencer isso? E de repente ele vê uma pessoa ao lado dele, que ele tira a espada e pergunta: você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E aquele que lá se apresentou disse: não sou inimigo, eu sou o príncipe do exército do Senhor,
e eu desci para pelejar em teu favor, pelejar pela tua vida. Alguns estudiosos vão dizer que era o próprio Senhor Jesus, como príncipe do exército do Senhor, se apresentando ali para batalhar, para pelejar por Josué. Ou seja, no momento em que ele tem o discernimento, no momento em que ele tem a direção, Deus manda alguém, o Senhor mesmo vem para tomar a frente dele, para abrir caminhos, para desembaraçar, para abrir portas. Meu irmão, quando você foca em algo que é de Deus, que é propósito de Deus para a sua vida, portas se abrem, aleluia, portas se abrem, caminhos são desembaraçados pela presença poderosa do Senhor. Prioridade, a tua prioridade está em Jesus de Nazaré. Olha, já tem algum tempo que eu não vou no Maracanã, ou eu não vou lá no Engenhão, mas de vez em quando eu vou. Mas quando eu vou, eu não vou em dia de culto. Quando eu não vou num dia que tem célula. Quando eu vou num dia que eu estou livre para essas coisas. Eu não deixo de ir numa praia ou num lazer quando é necessário. Quando a gente sente desgaste, a gente precisa sair com a família, isso é muito saudável. Mas eu não vou num dia de domingo, a não ser que não tenho nenhum outro dia, trabalho durante a semana inteira, só me sobrou o domingo, Deus vai te abençoar nisso. Mas quando você tem a opção de ir em outro dia, e você vai exatamente no domingo, no dia do Senhor, dia da gente adorar a Deus, está faltando prioridade. Sabe com uma coisa que eu sonho? Eu sonho no dia em que alguém, meio que despercebido, marcar um aniversário, onde os membros da igreja são convidados num dia de domingo à noite. E não querendo amaldiçoar ninguém, mas você já pensou se não aparecer ninguém naquele lugar, aparecer somente a família, e alguém perguntar assim, ué, por que ninguém veio? Porque todos priorizaram estar na presença do Senhor, e adorar e glorificar o nome do Senhor, do que trocar isso pelo aniversário. Você pode me dizer assim, mas pastor, isso é muito radicalismo, isso é muito extremismo, uma hora ou outra a gente pode ir lá, tudo bem, uma hora ou outra você pode até ir, deve até ir, mas quando isso se torna corriqueiro na nossa vida, irmãos, a gente está deixando a glória de Deus, a glória eterna dos céus, aquilo que é importante, prioritário para a nossa vida, para viver aquilo que é terreno. Quantas pessoas estão deixando de estar, irmãos, numa escola de líderes, numa escola dominical, derrubando barreiras, porque não abrem mão do seu futebol, porque não abrem mão de algum outro hobby, ou de alguma outra atividade. Deus está chamando você para se aliançar com Ele, para priorizar a Ele, para buscar a face dEle, enquanto se pode achar, invocá-lo, enquanto está perto. Se a sua vida é dEle, se Jesus é o Senhor da sua vida, então não é a sua vontade, é a vontade dEle na sua vida. Pergunta o que Ele deseja, pergunte o que Ele quer, e é por função dessas coisas que muitas muralhas continuam em pé na nossa vida e não são derrubadas, porque nos falta a prioridade, a entrega e o dizer certamente ao Senhor, Senhor, a minha vida é tua, o meu louvor é para a glória e honra do teu nome. Sabe, irmãos, no início do culto, a gente falou aqui sobre Josafá. Josafá disse, os meus olhos estão postos em ti. Aonde estão os teus olhos? Se você estiver com os olhos nas coisas desta vida, as muralhas vão permanecer em pé. Mas se você colocar os teus olhos no Senhor, e Ele for à tua frente, as muralhas vão cair em nome de Jesus. Sabe, é isso que a paixão faz de diferente na nossa vida. Quando a paixão entra na nossa vida, a gente coloca isso como prioridade. Se tiver que morrer por Ele, a gente morre. Se tiver que ser açoitado por Ele, a gente é açoitado. Se tiver que abrir mão de algumas coisas, a gente abre, porque a gente quer a Ele, a gente quer a glória dEle, a gente quer a intimidade com Ele, a gente quer aquilo que o Senhor pode nos proporcionar, pode nos dar. Tem um filho adolescente em casa e ele joga um tal de LOL. Quem conhece aí sabe muito bem. E ele é apaixonado por aquele negócio. E ele, se der, ele começa de manhã cedo e ele vai até tarde da noite, porque ele gosta, porque ele ama, porque ele quer.
Quando nós conhecemos uma pessoa diferente na nossa vida, que a gente se apaixona, um namorado, a noiva, e a gente pensa até em casar, e a gente está ali perto, a gente não quer desgrudar. A gente manda um recadinho todo dia, a gente liga todo dia, a gente está perto porque a gente ama, a gente está apaixonado, a gente quer estar ali o tempo todo, agarrado, colado. Não é verdade? Não é assim? A gente quer ficar assim porque a gente ama. Quando o Senhor renovar a paixão dentro de nós, quando o Senhor renovar a paixão no nosso coração, e a gente se dedicar a Ele, porque Ele tem ciúme de nós, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Eu estou falando da diferença que existe entre um religioso e uma pessoa que é íntima do Senhor. Quando a gente quer viver essa intimidade com o Senhor, a gente quer estar ao lado dEle, para a glória dEle. E essa paixão tira a gente de uma frieza espiritual. Irmãos, sabe por que muralhas não caem muitas vezes na nossa vida? Porque falta o fogo da glória de Deus em nós. Porque falta isso em nós. A frieza espiritual, irmãos, é algo muito prejudicial para nós. A frieza espiritual, irmãos, ela não começa assim rápido. Ela não vem de uma hora para outra, não. A frieza espiritual, ela vai tomando aos poucos o nosso coração e ela vai tomando a nossa vida. Sabe, às vezes nós chegamos na igreja, somos novos convertidos, a gente senta nos primeiros bancos. E depois de alguns anos a gente já senta no meio da igreja. Depois de algum tempo a gente já senta lá atrás, nada contra os irmãos aí, nem digo que isso é para vocês, tá bom? Mas a gente já senta mais lá atrás, mais perto da porta. Porque se eu não gostar, se a coisa não estiver legal, é fácil bater o pé, é fácil sair. Isso é apenas uma analogia, uma comparação, uma ilustração. Mas às vezes a frieza vem tomando conta de nós. E ela vai nos levando para a porta. Ela vai nos levando para a porta. Ela vai nos levando para a porta até que um dia a gente sai de lá. Sai daqui do espaço, sai daqui. E a gente demora a voltar quando a gente volta. Como é que está o teu coração hoje? A frieza espiritual. Porque a palavra do Senhor nos orienta assim: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E a diferença entre o fio e o fervoroso não é de dar glória a Deus, de falar em línguas estranhas, de orar alto, não é isso, mas é o coração. Quando o coração está frio, irmãos, não há desejo, não há paixão, não há interesse, não se sente a presença de Deus. O coração está duro, está apático às coisas de Deus. Mas quando há paixão, quando há fogo no coração, é diferente, a vida é diferente. Ela pode até se reproduzir num levantar de mãos, em palmas que a gente dá ao Senhor. Ela pode até se reproduzir numa glória que a gente dá ao Senhor, ou em alguma outra expressão de adoração e glorificação. Mas não é só isso, é o que está dentro, é a motivação que vem de dentro. E é o Senhor quem conhece isso, quem sabe disso. Ele olhou para Simão, sentado à mesa, o coração de Simão estava frio, não reconhecia que diante dele estava o Senhor dos Senhores. Mas ele olha para a mulher prostrada aos pés dele, e ele vê que o coração daquela mulher era fervoroso, chorava, pedia perdão dos seus pecados, a motivação era diferente. Uma coisa, irmãos, é nós estarmos cansados fisicamente. Depois de uma sexta-feira de trabalho árduo, depois de uma semana inteira de trabalho, chegar na sexta-feira, vir ao culto, vir na escola de líderes, vir na célula, meu Deus do céu, difícil demais. Para quem trabalha a semana inteira, até no sábado, levantar no domingo de manhã, vir para a igreja, eu sei que é difícil, querido. Mas uma coisa é o cansaço físico. Você pode estar cansado fisicamente, mas teu coração pode estar ligado no Senhor. Aleluia! E é disso que a gente fala. Muralhas vão cair na sua vida e vão ser derrubadas quando o Senhor acender novamente o teu coração, quando houver fogo sobre o teu coração. Toda a frieza vai embora e a paixão toma conta do coração, querido, do Senhor.
E é isso que Deus deseja e quer para nós. Aqueça a sua vida em Deus. Aqueça o teu coração no Senhor. Aqueça a tua vida nele. E você vai ver que muralhas vão cair no nome do Senhor Jesus. Eu olho para um povo aqui, eu não olho para um povo apático. Eu olho para um povo, eu não olho para um povo frio. Eu não olho para um povo que perdeu a paixão. Eu olho para um povo que está debaixo de um legado de avivamento extraordinário. Você é povo metodista. Você é povo do coração aquecido. Você foi levantado com o propósito de Deus. Quando Deus levantou lá na Inglaterra a João Wesley, cheio do Espírito Santo e do fogo de Deus. Eu olho para um povo que vai derrubar muralhas em o nome de Jesus, que vai vencer os desafios, que vai continuar conquistando para a glória do Senhor. Eu creio, meu irmão, minha irmã, se você é um apaixonado, Deus ainda vai fazer muito mais na sua vida. Aleluia! Se você perdeu o foco, Deus é poderoso para te trazer de novo para o foco e aquecer o teu coração. Sabe a palavra do Senhor? Jesus tem uma palavra muito dura. Ele diz assim: antes fostes frio ou quente, mas porque és morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Não seja frio, não seja morno, faça as coisas com excelência. Faça as coisas com compromisso. Faça as coisas de coração aberto para o teu Senhor. Viva com intensidade para Ele. Faça tudo com intensidade para Ele. Porque hoje é dia dessas muralhas caírem em o nome de Jesus. Amém? Em o nome de Jesus, as muralhas estavam lá, falando com Josué: Josué, quem é você e quem é esse povo para me derrubar? Eu sou forte, eu sou alto, eu posso, ninguém nunca me venceu, ninguém nunca me furou. As muralhas estavam lá confrontando a Josué dia a dia, mas o Senhor falou: um grito de fé vai derrubar essas muralhas em nome de Jesus. Tem muralhas na nossa vida, irmãos, que permanecem, mas hoje, se você crê, elas podem cair em nome do Senhor Jesus. Você quer viver o extraordinário de Deus? Quem quer viver o extraordinário? Eu quero viver esse extraordinário, mas tem que conquistar, tem que atravessar para o outro lado, tem que derrubar essas muralhas. Essas muralhas confrontam a gente. Sabe, às vezes é a muralha do nosso eu, do nosso orgulho, que precisa ser abatido, e a gente não se abate. Sabe, tem muralhas que tomam conta do nosso coração e não permitem a gente perdoar, não permite a gente viver relacionamentos saudáveis. Tem a muralha do medo, da incapacidade, da incredulidade, e não deixa você avançar em nome do Senhor. Tem muralhas que Satanás põe para nós, nos escravizando, nos oprimindo, trazendo angústia, trazendo desânimo, trazendo peso. Querido, essas muralhas precisam cair. Tem a muralha da crítica: nada está bom, nada está certo, nada funciona, tudo está errado. E a gente não consegue colocar os nossos olhos do Senhor. Essas muralhas estão aí. Falta a muralha, tem a muralha da falta de comunhão. E tem tantas outras que estão na tua casa, nos teus relacionamentos, na sua vida pessoal, no seu coração. Mas eu creio num Deus que, assim como as muralhas em Jericó caíram, elas podem cair na sua vida hoje. Elas podem ser derrubadas hoje. Mas não saia daqui, meu irmão, minha irmã. Não saia daqui, querido do Senhor, entendendo que há uma muralha que pode ser derrubada na sua vida, mas que ainda continua em pé, impedindo você de viver o sonho e o extraordinário de Deus. Vamos ficar em pé um pouquinho, a gente vai terminar agora. Eu quero orar por você, ministrando a sua vida. Eu convido os ministros de louvor, os instrumentistas, para virem aqui. Feche os seus olhos um pouquinho, feche os seus olhos um pouquinho. Deixe o Espírito de Deus ministrar sobre você. Deixe o Espírito de Deus tocar em você nessa noite. Essa é a hora do embate, meu irmão. Enquanto a gente estava aqui ministrando, pregando, né? É como se nós estivéssemos dando as voltas em torno da muralha. Demos as voltas em torno da muralha, muitas vezes, 6 vezes. Essa agora é a hora do confronto. É a hora da gente dizer: muralha, caia. Muralha, sai da minha vida em nome de Jesus. Muralha, sai da minha vida em nome de Jesus. Tem o nome do goleiro do Flamengo, né? Que foi despachado aí, porque o nome dele era Muralha, mas ele não pegava uma, não é?
Ele falhava em muitas vezes, foi despachado, foi lá para a Arábia, eu acho, um negócio desse. Não é? Ah, querido, como seria bom se as nossas muralhas hoje fossem igual esse goleiro. Vai ficar todo furado, todo vazado, vai cair em nome do Senhor Jesus. Peça ao Senhor para ministrar sobre o teu coração. E se algumas coisas estão faltando aí para essas muralhas caírem, que hoje você tome uma decisão em relação ao Senhor, em direção ao Senhor. Às vezes a gente perde o foco mesmo. E a gente está colocando Deus num segundo, num terceiro, num quarto plano. Se der, eu vou à igreja. Se der, eu participo da célula. Esse ano eu não quero fazer absolutamente nada. Eu quero ficar quietinho no meu cantinho. Não é isso que Deus quer para você. Não perca um ano na presença do Senhor, mas se apaixone por esse Deus novamente. Tenha fé, seja como um novo convertido na presença do Senhor, estabelecendo prioridades, estabelecendo paixão, crescendo na presença dEle, para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe, querido, não dá para a gente derrubar muralha, se a nossa vida ainda não foi completamente liberta e transformada pelo Senhor. Mas não dá para a gente derrubar muralhas, se há alianças no nosso coração com o mundo. O Senhor disse com Josué: santifiquem-se hoje, amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Se a gente se santificar e buscar a presença libertadora do Senhor, a muralha perde a sua força. Sabe por quê? Às vezes, irmãos, a muralha continua em pé e ela tem força sobre nós, porque há coisas na nossa vida que precisam ser deixadas. Josué venceu as muralhas de Jericó, porque eles estavam em aliança com Deus. Mas na cidade seguinte, uma cidade bem menor para ser enfrentada, para ser vencida, se chamava Ai, aquela cidade. Eles não conseguiram vencer, eles perderam, porque haviam coisas no meio do povo que não era do agrado do Senhor. Então, meu irmão, hoje é dia de você refletir. Por que essas muralhas não têm caído? Por que eu não tenho vencido no meu casamento? Por que eu não tenho vencido na minha vida espiritual? O que tem atrapalhado eu vencer, eu avançar? Hoje Deus quer derrubar as muralhas, mas você precisa tomar posição. Deus falou com Josafá: tomai posição, ficai parados. Toma posição, a muralha vai cair. Toma posição, Deus vai realizar um milagre. Toma posição. Vamos louvar o Senhor. E se você quer derrubar muralhas da sua vida hoje, não fique preocupado com o que o irmão A, B, eu sei quem está do teu lado vai pensar ou deixa de pensar. Não faz isso não. É você e o Senhor. É você e o Espírito Santo. Porque tem áreas na sua vida que Deus quer tratar hoje, que Deus quer curar hoje. Vou chamar os intercessores primeiro. Os intercessores podem vir para cá. E nesse louvor, venha, sai do seu lugar, numa atitude de fé. Eu vou derrubar essa muralha na minha vida hoje. Deus é poderoso para fazer isso. Se você tem algum tempinho para receber a oração, então vem que Deus vai realizar essa obra. Vamos louvar, vamos glorificar.